seja bem-vindo ao canal. Sou a professora Maria Luísa. Hoje nós falaremos sobre o período e as suas duas classificações, que podem ser simples ou composto. No vídeo anterior, nós falamos sobre frase e oração. Então, se você ainda tem alguma dúvida nessa parte de frase e oração, volta no vídeo, ok? E aí vamos então ver o que é o período e como é a sua divisão. A ação é a frase que contém verbo ou locução verbal. Então, se eu tiver verbo ou locução verbal, eu posso classificar como oração. E aí, a gente tem também o período. Período, enunciado formado por uma ou mais orações. Então, por isso que é importante você identificar o verbo ou a locução verbal, que é formada por verbo auxiliar mais verbo principal. Então, enunciado é formado por uma ou mais orações. Por isso que não dá para vir para o período sem saber o que é a frase e o que é a oração. Então, você tem que saber para você compreender as duas divisões, que é o período simples e o período composto. O período simples, ele é formado por uma oração. E nessa oração nós temos um verbo ou uma locução verbal. Então, veja só. Hoje teremos muitas comemorações. Qual que é o verbo que nós temos aí nesse enunciado? Hoje teremos muitas comemorações. Temos o verbo teremos. Então, veja aqui, ó, o hoje, muitas comemorações, tudo faz ligação com esse verbo. Teremos. Então, eu digo aí que eu tenho uma oração. Se eu tenho uma oração, eu classifico como sendo um período simples, porque só tenho uma oração. Aqui somos felizes. Somos, verbo. Então, temos uma oração, período simples. Não se fala em mais nada. Temos aí o verbo fala. Período simples. Também um único verbo. O período composto, ele é formado por mais de uma oração. Então, ó, e a quantidade de orações, então, é sujeita ao número de verbos ou de locuções verbais. Então, eu continuo tendo verbo, continuo tendo locução verbal, né? Irei participar da festa quando chegar o momento. Então, veja que aqui eu tenho duas orações. Irei participar da festa quando chegar o momento. A primeira parte, irei participar, eu tenho aí os verbos, a locução verbal, irei mais participar, irei como verbo auxiliar e participar como verbo principal. Quando chegar o momento, esse chegar, verbo. Então, tenho duas orações. Sendo assim, eu tenho um período composto. Amanhã, deixa eu ver outra oração que eu coloquei aqui, ó. A festa será amanhã, espero vocês. Então, a festa será amanhã. Primeira oração. Espero vocês. Segunda oração. Então, veja, a festa será amanhã, será verbo. Espero vocês. Esperar, verbo. Então, tenho duas orações. Se eu tenho duas orações ou mais, eu tenho um período composto. O período simples, ele é formado por uma oração. O período composto formado por duas ou mais orações. Para ser oração, tem que ter verbo. Então, o verbo ou a locução verbal. O verbo, ele indica o estado, fenômeno da natureza, ação. E a locução verbal é formada por um verbo auxiliar mais um verbo principal.